E aí pessoal, tudo bem? André Menin por aqui de novo para falar de uma outra macro tendência. Falei no vídeo anterior sobre a macro tendência decoração afetiva e agora eu vou complementar com a maior de todas, de verdade, que influencia muito para que a decoração afetiva exista, que é a macro tendência wellness. Bom, essa palavra é uma palavra de origem inglesa que significa, a grosso modo, bem-estar. Mas ela é muito mais ampla do que a tradução em português de verdade. Quando a gente fala em wellness, a gente fala em qualquer momento da vida que possa te trazer um momento de introspecção, de conexão com a tua própria história, independente do que os outros vão pensar. Por exemplo, se você está indo para o seu trabalho e você está passando na frente da casa da sua avó, gosto de usar esse exemplo. E aí você pensa, poxa, eu vou parar para bater um papo com ela, tomar um cafezinho, ela sempre me convida, eu nunca vou. Todo mundo passa por isso, né? E aí você para lá, se atrasa 15 minutinhos e acaba quase que se atrasando para o seu compromisso de trabalho. Não é legal, mas isso é uma atitude completamente wellness do seu dia a dia. Estou te dando esse exemplo bem simples, bem objetivo, para que você entenda o quanto que essa macro tendência, bem como todas as outras, têm tudo a ver com comportamento, ou seja, é referente às coisas que a gente faz no dia a dia, realmente são essas coisas que fazem com que essas macro tendências existam, sejam percebidas e a gente depois possa traduzir em tendências. Bom, falando um pouquinho mais sobre essa macro tendência, quando a gente pensa em wellness, a gente também pensa em ambientes agradáveis, confortáveis, que realmente tragam qualidade de vida, como eu comentei antes, para os espaços, para os momentos que a gente vai vivenciar, sejam eles dentro de casa, no trabalho, enfim, num passeio. É inevitável a gente não conectar isso com elementos da natureza, vegetações, plantas, enfim, esse movimento que sempre existiu e vai se renovando a cada ano praticamente, volta de novo com muita força, de uma maneira um pouco diferente, tentando trazer, sim, visuais e cheiros, toques, elementos que a natureza nos proporciona no ambiente externo. Diferente de só um elemento visual que eu possa ter tido numa tendência dos anos passados, hoje o grande objetivo é se relacionar de verdade com a natureza, trazê-las de verdade para dentro de casa ou do trabalho, muito em virtude do crescimento, do conhecimento em relação às plantas que a gente pode aplicar em cada local, em virtude da iluminação que está chegando, da ventilação que a gente tem ou não tem. Hoje em dia a gente conhece muito mais sobre isso, ou seja, a gente consegue ter uma aplicabilidade muito melhor dessa tendência, que é de natureza, trazer para dentro dessa macro tendência. E um outro ponto que eu não posso deixar de falar, eu ouvi falar desde a minha época de faculdade, que é um conceito fantástico, que é ser vernacular, ou seja, utilizar os elementos da natureza que estão ao teu redor para fazer o seu projeto. É claro que quando a gente está numa grande cidade, talvez a gente não tenha tanto contato assim, sempre com natureza. Mas a gente sempre tem uma pequena praça, ou algum elemento de natureza que passa aos nossos olhos no percurso entre a casa ou o trabalho, por exemplo. Esses elementos, por mais simples, quase simplórios que sejam, são os elementos que nos conectam com a natureza. De nada adianta eu botar uma palmeira real no projeto do sul do Brasil, onde não tem iluminação necessária, e essa palmeira não vai sobreviver, muito provavelmente. Eu preciso entender quais são os elementos da minha cultura que estão ao meu redor e que possam realmente se conectar comigo. E quando eu olho para cliente, obviamente eu tenho que olhar para o cliente. Eu tenho que entender quais são os elementos da vida dele. Se você projeta à distância, por exemplo, você tem que entender mais ainda quem é seu cliente e quais são os elementos da natureza que possam se conectar a ele. E quando a gente fala em ser vernacular, a gente também está olhando muito para madeira. Madeira acho que é o elemento mais fácil da gente encontrar em qualquer lugar do mundo que faça referência à natureza. Isso a gente encontra inclusive dentro de grandes indústrias como matéria-prima. Saber utilizar a madeira em seu estado natural ou com pouco tratamento tem tudo a ver com ser wellness. Madeiras muito tratadas, que têm muita longevidade, mas porque foram tratadas em demasia e perderam suas características naturais, não se conectam tão bem com essa macro tendência. Então, pensa bem, fica de olho nos elementos que estão ao redor do seu cliente, ao seu redor, quando você vai projetar, e procura aproveitar eles. Essa é uma bela maneira para fazer com que o seu cliente goste do seu projeto, porque a gente realmente se sente mais agradável com algo novo, quando esse novo traz algo de história junto com ele. E tem tudo a ver com decoração afetiva também, que é uma outra macro tendência. Tá bom, gente? Acho que é isso por hoje. Quem curtiu, por favor, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos e fica de olho aqui no canal que a gente volta com mais novidades, tá bom? Valeu, gente!